É só clicar aqui. Então, para quem ainda não falei, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. A gente tem lá algumas dinâmicas aí que ficaram para a gente terminar, né? Para que a gente pudesse fazer. A nossa aula hoje ela é bem rapidinha. Vocês já, com certeza, muitos que estão aqui já assistiram e a gente já falou bastante um pouco aí sobre budget, né? A gente falou em budget em cargos e salários, quem teve aula comigo. Então, não é um nome desconhecido, talvez vocês não lembrem, né? Mas não é tão desconhecido, vamos dizer assim. Então, para que a gente possa depois fazer aquela dinâmica, né, da característica do líder, que eu quero fazer, eu vou dar, tipo, uma meia hora de aula, né, do falado, e depois a gente para um pouco para a gente poder fazer a atividade, tá? Senão a gente não consegue aí finalizar, e eu acho extremamente importante, porque é uma dinâmica que vocês podem estar aplicando para quem for seguir a área de recrutamento e seleção, ou mesmo para quem não siga, de repente pode se deparar nessa dinâmica, de repente procurando emprego, ou de repente, se você for um gestor, você também consegue aplicar essa dinâmica, né? Então é interessante que cada dinâmica que a gente faça, que a gente tenha a participação de vocês, e aí nessas participações a gente vai pontuando, a gente vai amadurecendo e a gente vai falando sem medo de a gente mesmo, né, a gente estar aí com essas preocupações. E olha ali, o Gustavo já está falando, né? Nossa, nem me fala em budget, essa semana inteira estou montando para 2021 no meu trabalho. Pois quando a gente fala em budget, né, e a gente fala isso, a maioria das empresas já começam essa época, setembro, outubro, já começam aí a criar o budget. E criar um budget para um mundo, né, para um ano que a gente teve de pandemia, que muitas coisas foram cortadas e a gente nem sabe como vai ficar. Se é um desafio criar um budget, imagina para 2021, né, Gustavo? Que a gente não sabe nem o que vai, o que está nos esperando, o que vem pela frente. Foi um ano aí preocupado, então você imagina a gente montar um para 2021, deve ser um grande desafio aí, né? Nós vamos trabalhar com 3 cenários, professora. Um conservador, outro arrojado e outro moderado. Pois é. Já imaginando todos os cenários que pode acontecer já ano que vem. Pois é, porque esse ano a gente não trabalhou dessa forma, né? Aliás, o ano passado, quando nós desenhamos para 2020, foi aquele água com açúcar que a gente sempre faz, né? Se programando que tudo iria acontecer, que a gente poderia fazer, e de repente veio um boom aí, e aí tem coisas para se investir. Tem muitas empresas que aí tiveram grandes gastos, né? Para poder ter álcool em gel, todas as questões da legislação exigindo aí para poder ter todos os protocolos, né, para as pessoas trabalharem, ou home office, criar política. Então, ou seja, o budget de 2020, né, que foi realizado lá em 19, realmente foi aí um pouco difícil, né? E aí, interessante isso que vocês vão estar fazendo de uma forma aí, 3 planos, né? Se um budget é ruim fazer, imagina se fazer mais 2, né? Mas é isso aí, eu acho que essa questão do budget é isso mesmo. Eu vou falar um pouco de budget em recrutamento e seleção, como é que ele acontece, tá? Então, eu só vou falar bem rapidamente a questão do budget, quando a gente fala do budget o que é, né? O budget, na verdade, é orçamento. Então, aí, como foi dito, né? Eu já estou fazendo meu budget para o próximo ano, né? Igual o Gustavo falou. Na verdade, a gente tem aí essa questão do budget, que a gente está fazendo o budget de uma forma, é um orçamento. Então, tudo aquilo que eu tenho de custos, de receitas, de despesas para o próximo ano, eu já vou lá e vou ter que mapear isso. Então, o budget é orçamento. Quando a gente fala como eu faço isso, né? A gente faz uma lista de coisas que eu tenho de receitas, de pagamento, e aí eu divido isso em essenciais e não essenciais. Então, se eu for fazer um budget, um orçamento para mim, professora Andréia, para 2021, né? O que eu vou estar colocando lá, né? Quais são as minhas despesas? Então, eu tenho água, eu tenho luz, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu tenho o valor da pós-graduação para pagar, né? Eu tenho a internet, eu tenho um carro, eu tenho o seguro dele, e vou colocar uma série de coisas. Aí eu tenho cabeleireiro, se eu quiser colocar aí, manicure, presente Dia das Mães, presente para o filho, né? E aí eu vou colocando todo esse cenário aí que eu tenho
da questão de orçamento. E aí eu vou colocar as minhas receitas, quanto eu ganho, quanto eu gasto, tudo aquilo que eu me propus, né, a fazer em 2021, o dinheiro que eu estou recebendo, que eu tenho de receitas, eu consigo cumprir com esses gastos que eu tenho? Ah, eu consigo, mas também se furar um pneu, lascou, porque eu não vou ter dinheiro para consertar. Então, assim, aí você tem que começar a driblar algumas coisas e ver o que você quer do seu orçamento, igual o Gustavo falou. Eu quero ser conservadora, né? Se eu quiser ser conservadora e guardar um pouco, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mais enxuto possível e vou até guardar dinheiro, porque eu tenho um objetivo lá na frente, comprar uma casa, uma viagem, né, um MBA, enfim, um intercâmbio. Então eu vou fazer extremamente conservador, vou segurar tudo que eu puder e aí eu faço dessa forma. Ou não, eu quero ser mais ousado. Então eu vou vender mais produtos, eu vou pôr minha equipe de vendas para a rua, né? E vou querer ser mais agressivo, as metas na área de vendas, enfim. E aí você vai viajando aí com essas questões do seu budget, tá? E aí, quando você tem muito mais, né, despesas do que as receitas, ou seja, você gasta mais do que você ganha, aí você tem que começar a passar o facão, né? Aí você tem que começar a cortar. Então, quando a gente fala em budget, em planejamento de pessoas, né, a gente tem que pensar hoje com olho no futuro. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, o que eu quero realmente fazer, né, para um RH. Então, quando a gente fala de um budget de pessoas, e aí o Gustavo, para ele, vai ser até um pouco mais fácil, porque ele já trabalha um pouco com budget, ele só vai mudar um pouco as perguntas. Então, por exemplo, para a gente perguntar de budget de pessoas na empresa, que é o que a gente chama de headcount, que são o HC, que é contar cabeças, né? O que as pessoas pensam, né? Então, quantas pessoas a empresa vai precisar para 2021? Será que eu vou precisar do mesmo time que eu tenho hoje? Ou eu vou precisar reduzir ou vou aumentar? Né? Então, quantas pessoas eu vou precisar? Quais são as principais competências que essas pessoas precisam ter? Então, eu posso dizer assim, olha, eu não vou precisar de mais pessoas, mas o que acontece? Eu tenho pessoas que eu vou precisar treinar. Então, você vai ter que investir nessa pessoa. Então, quais são as competências que eu vou precisar nas pessoas? Quem faz esse planejamento? A área de recrutamento e seleção, tá? O pessoal de RH. E aí, onde que elas vão trabalhar? Elas vão trabalhar todas na fábrica de Espírito Santo, de Manaus, ou elas vão ser do corporativo? Ah, não, eu vou vender, vai lançar um produto novo, então vai ser mais pessoas na linha de produção, né? Então, onde elas vão trabalhar? Na fábrica, vai ser o pessoal operacional que eu vou ter que criar mais linhas e vou ter que colocar essas pessoas para trabalhar. E aí, existe algum tipo de tecnologia que elas vão utilizar e eu vou ter que investir em alguma coisa? Né? E como que será o comportamento dessas pessoas? Ah, eu vou promover alguém, né? Esses vínculos, eu posso contratar terceiro? Eu posso, de repente, contratar pessoa jurídica? Eu posso contratar pessoas que serão meus funcionários mesmo? Qual é o impacto de um? Qual é o impacto do outro? Né? Isso tudo é RH que vai começar a desenhar. De onde que elas vão vir, né? Elas virão da própria empresa e vão ser promovidas? E eu trago pessoas de um cargo mais inferior? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, assim, isso é um budget de pessoas. Né? Então, o que a gente tem que entender? É orçamento. Quando eu falo em orçamento, eu estou falando em um orçamento de dinheiro, para vocês entenderem mais facilmente. Então, é um orçamento igual eu falei, eu relaciono tudo que eu ganho e relaciono tudo que eu gasto e vou colocar na balança o que realmente se dá para pagar ou não. Se não dá para pagar, eu vou cortar algumas coisas. E é o que a gente fala quando o recrutamento e seleção, quando a gente fala, poxa, lá vem o RH, vão demitir pessoas, vai ter corte. Como que eles chegam nesse desafio? Como é que eles chegam nesse cenário de que, de repente, vai ter corte? Exatamente numa situação dessa, quando você está desenhando ali o teu processo de budget, você já está programando para 2021 que, de repente, uma área vai acabar, não vai existir mais, vai ter que ter uma reestruturação e aquela área não vai ter mais. Consigo essas pessoas que não estarão mais nessa área, porque a área vai acabar, alocar em outro lugar? Não, eu não consigo, então eu vou ter que mandá-los embora. Quando a gente fala em demissão, a gente fala que a gente está reduzindo o custo, mas no primeiro momento eu estou subindo o meu valor, porque eu tenho que pagar toda uma rescisão para essa pessoa.
Então, reduzir custo, eu vou enxergar isso mais lá na frente. Então, se ela ganha, por exemplo, R$ 1.000 por mês, a rescisão dela pode dar um valor alto, que de repente, para que ela se autopague, né, aqueles R$ 1.000 por mês, vai ficar muitos meses ali. Não sei se vocês conseguiram entender. Se eu gasto com uma pessoa R$ 1.000 e a rescisão dela dá 15 mil, então é a mesma coisa que se eu tivesse que ficar com essa pessoa 15 meses na empresa. Então, só no 16º mês é que eu vou ver que realmente a empresa reduziu, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, reunião de condomínio tem muito isso. Tem que reduzir o valor de reunião de condomínio, né? Tem que reduzir o custo. O condomínio está muito alto, por que a gente não manda o porteiro embora e contrata outro com menor valor? Só que assim, o que você vai ter que pagar de rescisão para ele, você tem todo um período aí que você tem que bancar um custo, né? Um valor. Então, às vezes, isso ele não é 100%, né? É encher os olhos e falar, eu estou tranquilo porque eu não vou ter isso, né? Mas o custo está lá. Então, a questão de budget em RH, ela se divide em algumas áreas. Então, tem a parte de recrutamento, porque tem um custo para eu recrutar pessoas, tem mais custo para eu selecionar, para eu treinar e desenvolver essas pessoas e realmente pagá-las, que é a questão da remuneração delas, né? Eu vou passar um pouco dos slides aqui, quando a gente fala em pagamento, acredito que muitos saibam que a questão do salário bruto e o salário líquido tem uma grande diferença. Então, às vezes, as pessoas falam assim, quanto custa um funcionário? Aí você fala, R$ 1.000, que é o salário dele, e na verdade não é. Ele não ganha apenas R$ 1.000, né? Por que ele não ganha só os R$ 1.000? Porque você tem todos os benefícios que você está pagando para ele, você tem os encargos sociais, que é a parte da previdência social que você tem que pagar para ele. Então, assim, o valor dele não é simplesmente os R$ 1.000, né? E para o funcionário, quando a gente fala em salário bruto, né, e o salário líquido, alguém pode falar assim, puxa, eu saí de uma empresa, eu ganhava 3 mil, agora eu vou ganhar 4 mil. Só que, de repente, o teu imposto de renda vai ser maior, teu INSS vai ser maior, de repente você tem alguns descontos que você não tinha na outra empresa, e aí o que aconteceu? O teu salário líquido acaba ficando menor. Não sei se vocês já viram isso, mas isso pode acontecer, né? Pode, de repente, algum mês, né? De repente, uma compra que você faz, uma assistência médica de coparticipação que você tenha de desconto, então o teu líquido, ele diminui. Então, falar que, eu estou saindo de uma empresa para ganhar 4.500, né, e eu ganhava 4.200, às vezes esses R$ 300 não vai acabar fazendo tanta diferença, porque vai aumentar esses valores para a gente, né? Então, eu estou tendo esse cenário aí de vocês entenderem essa questão do salário, tá? Quando a gente fala de recrutamento, né, a gente está falando que o recrutamento é aquele que vai identificar e atrair, é o recrutador, ou seja, eu recruto, né? Nesse momento, eu não estou selecionando, eu só estou recrutando. O que quer dizer isso? Nesse momento, eu só estou colocando, tenho uma vaga aqui. A partir do momento que eu tenho uma vaga aqui, essa vaga você consegue já dizer quem é a pessoa que vai entrar ali simplesmente do nada? Não. Você vai ter que fazer todo um processo com essa pessoa. Você vai ter que fazer alguns testes, algumas entrevistas, dinâmicas, se for o caso. Então, o processo de recrutamento ele é diferente do selecionador, tá? Então, às vezes, as empresas têm um RH, uma única pessoa, e ali tem o recrutamento e a seleção. É a mesma pessoa. Só que existem empresas que, dependendo do volume de tantas pessoas, de tantas vagas que se tem, existe uma área de recrutamento e uma área de seleção. Normalmente, a área de seleção é aquela área que tem mais a questão do feeling, mais a questão da psicologia. A aula passada me perguntaram, eu posso trabalhar em recrutamento e seleção sem fazer psicologia? Pode, você pode ajudar em todo o processo de recrutamento. E você pode também ajudar a observar um processo seletivo, né? É claro que você não vai assinar um laudo, por exemplo, de uma grafia, você não vai conseguir entender isso precisa de estudos, né? Você não vai conseguir identificar ou fazer um trabalho de coaching com alguém dentro da sua empresa, porque é a psicóloga que vai ter esses estudos. Mas, de repente, você estudando, né? Essa disciplina, se aperfeiçoando em mais algumas coisas que tem direcionado para a área de recrutamento e seleção,
A parte de recrutamento você vai conseguir já entender, que é a questão de fazer um anúncio, o anúncio hoje, na verdade, é mais em LinkedIn, em vagas, mas é um anúncio, você vai escrever ali. E dependendo de como você escreve, você atrai pessoas ou você afasta as pessoas, né? Ou às vezes você até pode receber um processo pelo que está escrito lá na vaga. Então a gente tem que tomar esses cuidados. E aí o que acontece? Esse processo é o recrutador que vai fazer. Então o recrutador é quem vai estar ali fazendo todo esse processo da parte do planejamento. Ele vai buscar, né, essas questões. O recrutamento, ele pode ser interno, o próprio nome diz, dentro da própria empresa, né? Externo, ou seja, eu vou buscar as pessoas do lado de fora da empresa, ou misto, ou seja, eu abro uma vaga dentro da empresa e eu tenho o processo de recrutamento tanto interno quanto externo. Então, vão ter candidatos dentro da empresa e candidato fora da empresa. E aí eu vou fazer todo o processo seletivo. E aí eu vou para o processo seletivo, tá? Não sei se ficou claro isso, se vocês, qualquer coisa, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Estou vendo aqui no chat, estou acompanhando, não vejo nenhuma pergunta aqui, mas se vocês quiserem perguntar, vocês ficam livres aí, pode, de repente, abrir e perguntar. Quando a gente fala ainda em recrutamento, e falando agora um pouco de seleção, né, aí que a gente vai realmente pegar e escolher o profissional. Quantas vezes nós nos deparamos em alguma entrevista, em algum processo seletivo, que muita gente queria trabalhar naquela empresa, e a gente ficou chateado, frustrado, que nós não fomos escolhidos. Ou muitas vezes nem resposta deram para a gente, né? E a gente fica todo chateado. Então, não é que a gente tem que viver num mundo de conformismo, mas existem algumas empresas que, às vezes, por mais que a gente queira estar lá, e nós não somos o selecionado, às vezes isso até é melhor, porque a gente não sabe o que está para esperar, e às vezes eles precisam de um perfil que era totalmente diferente do nosso e não vai dar certo mesmo, né? E existe aqueles outros cenários que, de repente, é carta marcada, já é peixinho, já é indicação de alguém, né? Eu trabalhei numa empresa que a dona da empresa, ela fazia exatamente isso. Ela simplesmente fazia todo um processo seletivo e já tinha a carta marcada. Não, é ele que vai ser contratado. Então, quem era esse ele, né? Ou era parente de algum amigo, ou era afiliado dela, era uma empresa pequena, então era muito familiar, e aí eles apontavam o dedo de quem queria trazer para a empresa, né? E eu já tive que trabalhar com algumas pessoas que eram parentes dessa proprietária dessa empresa, e que ele não fazia absolutamente nada, né? E aí ela me cobrava de algumas coisas. Eu falei, olha, a pessoa que está comigo não fui eu que contratei, eu não quero trabalhar com aquela pessoa, né? Se eu tenho que responder por aquilo, ou eu, né, como uma supervisora, vou pôr a mão na massa e fazer, que não é o certo, porque aí meu salário é caro demais para eu fazer, ou a gente troca o teu colega lá, porque, sinceramente, a gente não tem condições. Só que é difícil a gente falar isso quando a gente trabalha numa empresa familiar, né? E aí, de repente, é afiliado dela, enfim. Então, é um tanto difícil, às vezes, né, o quanto que a gente fica em algumas situações aí enrascadas por conta disso, né? Então, mas a gente tem que falar, né? Porque a gente é cobrado por isso, inclusive, né? Então, o selecionador, qual é o papel do selecionador? O recrutador é aquele que ele vai pegar um monte de papel, um monte de currículo, um monte vai entrar lá no LinkedIn e buscar um monte de perfil que tem ali, né? Fazer lá um filtro no computador, no software que ele usa, enfim, e trazer um monte de gente. Desse monte de gente, aí ele vai começar a avaliar ali os currículos e selecionar uma meia dúzia, uns 10, enfim, para que passe para o selecionador. E aí, a seleção é aquele que tem que realmente entender o que é a importância do cargo, né? O que é aquela pessoa que vai ser contratada, quais são as atividades mais relevantes, como que vai ser, como que deve ser o comportamento dele para lidar com o gestor da área. Então, isso tudo, quando a gente faz esses processos, e quem é o selecionador, tem que entender um pouco disso, né? Porque imagina você pegar, de repente, uma pessoa que tem um perfil mais inovador, proativo, e o líder é aquele cara pacato cidadão, né? E não que ele, não desmerecendo o trabalho dele, mas, de repente, aquele líder, ele é bom naquilo que ele faz, mesmo sendo um pacato cidadão.
Só que, de repente, ele pode estar numa situação de que ele precisa de alguém que não seja um cara tão proativo, porque senão não vai dar uma liga ali, né? Vai dar briga, isso sim. E aí nenhum dos dois ficarão felizes. Então, essa percepção que o selecionador tem que ter e entender um pouco no candidato o que, de repente, como é que a gente capta isso, né? Nós vamos depois fazer alguns processos, essa dinâmica que eu gostaria da participação de vocês, a gente já começa a fazer um exercício de observar isso, né, desse processo seletivo, vamos dizer assim. Então, assim, nem todos os colaboradores, nem todos os funcionários, os candidatos, né, precisam passar por um treinamento como uma solução de um problema, né. Então, quando a gente fala numa questão aí de competências, né, é o verdadeiro chá que você já deve ter ouvido falar, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude. Então, a junção desses 3 itens, do conhecimento, da habilidade e atitude, é o que fica ali a competência daquele indivíduo, é a competência do candidato ou do funcionário, né? Então, quando a gente vai fazer um processo seletivo, o que a gente tem que olhar? Será que esse candidato, ele tem habilidade para desempenhar o que ele vai ter que fazer na empresa? Será que esse candidato tem todo o conhecimento necessário? E será que ele tem atitude para desempenhar bem a função dele? E como é que a gente olha isso lendo um perfil de um currículo? Dificilmente a gente vai conseguir identificar. Talvez numa conversa com uma pessoa, aí sim você já começa a perceber algumas coisas. Mas, por exemplo, o colaborador possui conhecimento, o que a gente pode dar para ele para a gente buscar aí algum embasamento se ele tem ou não? Aplicar uma prova, né? Aplicar um teste, ou mesmo prático, se vai trabalhar numa operação, numa fábrica, aplica, né? Ou faz algumas perguntas a ele para ver se realmente ele tem o conhecimento, né? Para ver se ele tem habilidade, a gente também tem que ver, de repente, algumas coisas você consegue também buscar alguma habilidade nele. Se ele se expressa bem, se ele gesticula muito, né? E atitude é a mesma coisa. Isso tudo a gente consegue identificar por uma pergunta. Por uma entrevista, né? Então, imagina que eu me passei, né, aquela questão, assim, de a gente ter um processo que foi muito legal, né? Era para contratar 2 aprendizes para trabalhar comigo. E aí os aprendizes, eles vieram pelo West Camp, que é aí perto, inclusive, lá da nossa unidade da faculdade, da Lapa. Eles vieram pelo West Camp e indicados. Então, tinham mais ou menos 10 aprendizes numa sala. E aí, eu gostei de 3 aprendizes e fui fazer uma entrevista individual com eles. E aí, quando eu fui fazer essa entrevista individual com eles, eu perguntei para um dos aprendizes, né? Ele estava todo de gravata, né? Então, você via que, sim, que ele tinha uma família preocupada, né, em orientá-lo com a imagem. Ele estava com muitas respostas, assim, muito prontas, né? E eu falei assim, o que eu perguntar para ele, ele vai responder o que eu quero ouvir, né? E eu falei assim, eu vou pegar ele na curva, né? E aí eu comecei a falar com ele, né? Conversar e tal. Ah, você se acha proativo? Ah, sim, claro, né? E aí eu perguntei a ele. Eu falei, como é que é, né, o seu guarda-roupa? Ele falou, meu guarda-roupa? Então, assim, quem que numa entrevista vai perguntar do guarda-roupa de alguém, né? E ele falou, meu guarda-roupa é todo muito ajeitado, né? É bem organizado o meu guarda-roupa. Falei, mas você guarda por cores, né? De repente camiseta branca, depois aí você coloca as vermelhas, tudo que é camiseta no tom vermelho, você vai fazendo esse degradê, né, no armário, você arruma assim tudo bonitinho, né? O seu sapato também, você deixa em caixinha. Como é que é, né? Conta para mim um pouco do seu guarda-roupa. Aí ele se embaralhou inteiro, né? E começou a falar que o guarda-roupa dele era extremamente organizado. Ele queria mostrar que ele era extremamente organizado, mostrando como é que era o guarda-roupa dele. Mas cada hora ele se enrolava mais e eu ali escutando. Aí, tá. Ah, bacana, seu guarda-roupa deve ser bem legal mesmo, né? Até anotei algumas coisas aqui que eu vou fazer no meu, que eu gostei aí que você me indicou e tal. E ele, é mesmo? Eu falei, vou anotei e tal. E aí eu perguntei para ele, né? Eu falei, e seu irmão, né? O seu irmão você tem um irmão, e seu irmão é assim, é da sua altura, né? Do seu porte físico, vocês usam o mesmo tênis, ou usam a mesma calça? Como é? Ah, não. O meu irmão é assim, ele pega as coisas do armário e aí ele joga.
sabe? E aí ele vem, meu armário já tá todo jogado as coisas mesmo. E aí ele vem lá e joga de novo. Eu falei, como assim seu armário tá jogado? Você acabou de falar para mim que você coloca todas as roupas da mesma cor, né? Ou seja, ele caiu em contradição. Então, olha como é que de repente, numa pergunta que você faz, né, assim, simples, você consegue entender alguma habilidade e alguma percepção. A gente acaba buscando algumas coisas dessa pessoa, desse candidato. Se você perguntar para ele, falar 3 pontos positivos, 3 pontos negativos, está todo mundo craque. E a gente sabe o que está todo mundo querendo ouvir, né? Agora, se você perguntar de um armário, se vai perguntar de uma carteira, se achou uma carteira na rua, tinha dinheiro, o que você faz com ela, o que você faz com o dinheiro, né? Então, assim, as pessoas não estão habituadas a ver alguma coisa nesse sentido, né? Então, olha como é que, de repente, você busca uma informação dando algumas voltas. Então, é isso que o selecionador, ele tem que ter como um feeling aí de ter essas percepções, tá? Não sei se isso ficou claro aí para vocês. E aí, quando a gente fala em planejamento de RH, ele não é simples, tem que ser feito planilha. Acredito que o Gustavo deva estar fazendo uma série de planilhas e cálculos aí, e aí o gestor dele chega e fala, tira isso, faz aquilo, não, acrescenta mais esse, vai e volta 10 mil vezes aquela planilha, e aí você vai fazendo uma série de coisas. Só que quando a gente fala num planejamento de RH, né, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de histórias, de vidas das pessoas. Então, quando a gente fala assim, poxa, a gente vai ter que cortar pessoas na empresa para 2021, né? Olha o detalhe, olha como é que fica esse cenário, né? O tanto que a gente fica aí com dor no coração para saber quem que a gente vai cortar, quem que a gente vai fazer. É diferente de cortar uma planilha do Gustavo, que ele falou, eu tenho 100 mil para gastar, como eu vou gastar esses 100 mil, né? Eu não posso gastar 100 mil, só vou gastar 50, então esses projetos ficam para depois. Agora, como é que a gente faz com pessoas, né? Então, planejamento para a gente ter aí a quantidade de pessoas, o que vai ser feito é muito mais delicado, porque a gente também está mexendo com os sonhos das pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quem vai fazer aí todo esse planejamento de RH, tá? Enquanto a gente fala de estrutura de recrutamento e seleção, só para vocês terem uma ideia, curiosidade que eu trago, quando a gente fala, né, o recrutamento e seleção, então eu vou captar e vou triar profissionais do mercado e vou selecionar esses profissionais, tá? Isso, basicamente, é o que uma estrutura de recrutamento e seleção faz. E aí, como que a gente mede quantas pessoas eu tenho que ter no departamento? Então, isso é uma pesquisa que foi realizada e que é constatado que daria conta e que fica totalmente num processo eficiente, tá? Quando você tem 50 funcionários, você vai ter uma assistente de RH e ela vai dar conta de fazer os processos, tá? Agora, quando você tem 5 mil funcionários, aí você vai precisar de pessoas, de assistente de RH, uma pessoa para recrutamento e seleção, uma pessoa para cuidar dos treinamentos desses 5 mil funcionários e uma pessoa para folha, né? Então, assim, a cada 5 mil pessoas é para folha de pagamento. Veja, você tem 3 assistentes, o assistente ele pode ajudar em recrutamento, ele pode ajudar em treinamento, ele pode ajudar em folha, né? Então, você tem que ter um especialista aqui para folha, um especialista para recrutar e um para treinar. E aí você consegue estruturar a tua área, né? Dependendo dessa questão de quantidade de funcionários que você tem. Porém, o que é mais, um indicador aí maior para se medir o que a gente tem que ter e quantas pessoas tem que ter numa área, é o que a gente chama aqui de rotatividade, que é o turnover, vocês já devem ter ouvido falar. A parte de turnover, né, é o quanto que eu tenho de pessoas entrando e saindo na empresa. Como que eu faço essa continha, tá? Então, essa continha eu faço desse jeito que está aí na tela para vocês, ó. Eu pego o número de admissões, quantas pessoas eu contratei, mais quantas pessoas eu demiti, e dividi por 2, ou seja, eu encontrei uma média de movimentação no mês. Aí eu pego e divido esse número que eu encontrei pelo número de funcionários do último dia do mês anterior e multiplico por 100. Por que eu multiplico por 100? Para encontrar um percentual, tá? Então, por exemplo, uma empresa no mês de julho, ela teve 20 demissões e 25 admissões. Então, eu vou somar aqui, ó, vai dar 55, não, 45. Aí eu vou pegar e vou dividir por 2. E depois eu vou dividir por 455. De onde é esse 455? É do último dia do mês anterior.
e aí eu encontro 5% de turnover. O que quer dizer isso? Né? Se eu tenho uma empresa que ela tem 455 pessoas, e eu estou com 5% de pessoas entrando e saindo, quer dizer que 23% eu movimentei de pessoas. Na verdade, 45 pessoas eu acabei movimentando na minha empresa. Né? Então, ou seja, é um número alto se a gente for ver. Esse índice, né, essa parte de indicador que a gente tem, que as empresas costumam fazer, é onde você consegue identificar se a sua empresa ela está tendo muita entrada e saída de funcionário. Pode ser que o seu salário não esteja atrativo, pode ser que os líderes estão maltratando os funcionários, pode ser que a empresa não é uma boa empresa, pode ser que o mercado de trabalho, lembra que a gente falou, a lei de oferta, a lei da procura, pode ser que tenha muita oferta e está todo mundo indo embora. Então, assim, faça uma entrevista de desligamento para você identificar onde está o problema, porque esses indicadores são altos, você vai ficar trabalhando com o teu time de RH para admitir e contratar. Aí o teu orçamento, ele vai para o buraco, porque aquilo que você programou, né, para fazer um treinamento para as pessoas, você vai ter que treinar os funcionários novos, tudo de novo. Né? Então, esse percentual, ele acaba sendo um percentual que precisa ser controlado nas empresas. Tem empresa que às vezes não dá valor nisso, não. Não vou ficar controlando esse índice, não, entrou e saiu, o funcionário quer ir embora, vai, né? E, na verdade, não é bem isso como acontece, tá? Então, quando a gente fala sonhar é o primeiro passo para conquistar, né, a gente tem que ter aí a precisação, metas, com disciplina, né, ser perseguido essas metas com disciplina, trabalhar muito e ser determinado. Então, é preciso correr riscos, sair da zona de conforto, continuar caminhando. Na verdade, quando a gente fala em orçamento, é exatamente esse o cenário, tá? Se a gente não for aí agressivo, né, se a gente não chegar num orçamento, né, que a gente não consiga sempre só ficar no mesmo lugar, a gente nunca vai evoluir, tá? Essa é uma metodologia que as empresas acabam adotando. Por isso que eu falei que está um pouco difícil, né, de a gente ter aí um processo para 2021 sem a gente entender muita coisa, né, do quanto que a gente aí teria de perspectiva para 2021, né? Então as pessoas acabam tendo um certo medo, mas a gente tem que sair da zona de conforto. E quando a gente fala de orçamento para 2021 e recrutamento, a gente tem que pensar que a gente está, né, ali lidando com pessoas, são sonhos que tem ali, as pessoas que querem fazer carreira, ter as oportunidades, né? Eu estava batendo um papo com a Gabriela antes de começar a aula, que ela entrou mais cedo na aula, e ela estava contando um pouco dela, da trajetória dela, o que estava acontecendo na empresa, enfim. Então, às vezes, a gente tem que parar um pouco e falar assim, puxa, essa pessoa ela tem um sonho na empresa, ela tem algo, ela quer fazer alguma coisa. E eu, como RH, eu tenho que também entender isso, né? Onde que está esse sonho dela? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente frustra muitas pessoas, né? Perguntas? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Quem serão as 6 pessoas que eu vou precisar? Vou pegar meu caderno aqui. Professora. Pode falar. Eu posso ser... A senhora que vai escolher? Não. Não, se vocês quiserem se candidatar, pode já falar. Eu vou marcar no meu caderno. Eu quero ser um dos 4 que vai discutir sobre o posicionamento das características do líder. Tá, então a Daniele, você é um dos 4 que vai escolher, tá bom. Então já tenho uma, preciso de mais 3. Para escolher as características do líder. Quem mais? Professora, o que tem que fazer? Me explica, por favor. Vamos lá, a gente tem os 12 itens referentes às características de um líder. Sim, que é do primeiro ao 12. Do 1 ao 12. Isso, que era para vocês numerarem na prioridade de vocês. Sim. O que eu preciso? Eu preciso de 4 pessoas que vocês vão, de repente, discutir entre vocês, conversar entre vocês. Então, por exemplo, a Daniela é uma delas. Vamos dizer que você seja uma outra e tem mais 2. E aí vocês 4 vão falar assim, olha, eu numerei o meu dessa forma. Eu fiz assim. Vocês vão falar aqui, na aula, tá? Quem não estiver participando, nós vamos observar.
e aí nós vamos ver como é que isso for conduzido. Vocês têm que entrar num bom senso de que vai ter que ficar do mesmo jeito. Então, às vezes, você colocou o número 1 para uma coisa, a Daniele colocou para outra. Então, vocês vão conversar rapidamente e falar, tá bom, então vamos deixar o número 1 para esse aqui. Ah, vamos nisso aqui. Vocês vão entrar num acordo entre vocês, 4, qual que ficará de 1 a 12 na prioridade de vocês 4. Pode ser que tenha desencontro. E aí vocês vão conversar sobre isso. E aí eu vou precisar de uma pessoa que vai ser uma pessoa extremamente observadora, que vai ser o recrutador, tá? Essa pessoa vai ficar só observando, anotando as falas. Eu quero. Quem é que quer? A Gabriela? Eu. Observadora, né, Gabriela? Então vamos lá. Aí você vai ser, então, o observador, você vai ser o recrutador, tá bom? Professora, pode ter mais um também, junto com a Dani aí. Junto com a Dani? Então é o Gustavo, a Dani, a Joyce também, Joyce? Pode ser, Pro. Tá bom. Falta mais um para ficar discutindo os 12 Eu, itens. professora. A Priscila. Isso. Tá bom. E eu preciso de alguém, o dono da vaga. Então, é o líder da área. Ele não entende nada de recrutamento e seleção, ele só vai ficar olhando e vai falar ao final quem ele vai escolher. Quem pode ser? Ah, eu queria esse. Você quer esse, Joyce? Não, esse é eu. Sai fora, Nem gente. vem, Você já Camila, escolheu o nem seu. vem. Vamos brigar A agora? Camila chegou do nada. A Joyce já escolheu dela. Então, Não, tá. Então, querida. a Camila é a líder, então. A Camila vai ficar quietinha, embora é uma líder que vai ficar quieta, tá, Camila? Não, tudo E aí bem. você vai ficar, você vai falar no final. Então, a Gabriele e a Camila vão observar, porque depois vocês duas vão falar sobre os comportamentos, sobre como que foi conduzida a dinâmica, tá? Essa dinâmica, vocês vão conseguir aplicar isso no dia de amanhã, quem for fazer recrutamento e seleção. É só guardar esses números de 1 a 12, vocês colocam no papelzinho, no local, para entregar para cada um, se for fazer presencial, e é coordenar exatamente dessa forma que eu falei para vocês. Então, não necessariamente, você pode pegar as pessoas que estão na dinâmica para fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Mas o comum, o que é? Pegar só os candidatos, eles numerarem de 1 a 12, e depois eles entrarem num consenso, tá? Que é o que a gente vai fazer, que vai ficar a Daniele, o Gustavo, a Joyce e a Priscila. Então, vocês 4, vocês vão abrir o microfone de vocês, por enquanto ninguém mais vai falar, eu também vou ficar calada, só se de repente eu precisar interromper. A gente que está recrutando, o que a gente tem que identificar nos funcionários? Então, na verdade é assim, ó, o que a gente precisa, né? Eu não vou passar agora as características do líder, porque senão eles vão conduzir de forma para que ele seja o melhor, vai ficar fácil para eles identificar. Depois aí eu falo para vocês, o que vocês precisam observar, o que cada um, qual é a característica, se vocês conseguem observar alguma característica, pelo menos uma característica em cada um deles, tá? Não vamos levar nada para o lado pessoal, vamos pensar que isso daqui é extremamente um exercício, né? E a gente vai olhar o que cada um, da forma que ele está falando, da forma que ele está abordando, o que vocês conseguem identificar isso, é isso que vocês precisam observar. Tá bom? Nesse momento. A Gabriela e a Camila, tá? Vocês não vão poder fazer pergunta nenhuma nesse momento. Então, quem vai conversar da forma que vocês quiserem, o Gustavo, a Joyce, a Priscila e a Daniele. Vocês podem abrir o microfone e vocês vão ter que colocar... Deixa eu ver se eu consigo projetar minha tela aqui. E aí facilita para vocês, porque vocês têm os 12 itens lá que vocês precisam. Vocês estão conseguindo entender? Vê aí? Professora, Pode falar. não necessariamente eu preciso me identificar como um líder, né? Porque fazendo atividade eu já meio que identifiquei que talvez eu não seja. Não, você vai agir naturalmente. Você vai conversar com vocês 4 vão conversar. Vocês conseguem ver o que eu estou transmitindo aí, os 12 itens, está aí na tela para vocês? Sim. Pro, mas não é para discutir o que a gente fez, é para colocar em Não, ordem isso aí. vocês podem ficar com o que vocês fizeram. Então, por exemplo, eu vou dar o primeiro pontapé inicial aí com vocês, tá? Vamos dizer que eu sou uma de vocês aí, e aí eu vou chegar para vocês e falar, olha, gente, a gente precisa determinar desses 12 o que é prioridade e nós temos que entrar num bem comum. Então, vamos lá.
Para mim, para a Andrea, né, eu considero que saber escutar e procurar compreender as outras pessoas, para mim, é primordial, é o número Eu 1. coloquei como Por primeiro. exemplo, tá? Também coloquei como primeiro. Tá, então Coloquei vamos como terceiro esse daí, professora. beleza. Aí eu vou dizer assim, ó, para mim, gente, é isso. Agora, a gente tem que entrar num bem comum. Tem 3, número 1, né? E o Gustavo colocou o 3. E aí vocês vão começar a conversar entre vocês. Não, Gustavo, mas olha só. E qual que você colocou o número 1, Gustavo? Fala pra gente. Tem ideias novas, interessantes e é criativo. Pensando como líder, né? Tá bom, então assim, ó, ele tem uma opinião. Aí agora vocês começam, vocês 4, e aí vocês 4 têm que entender se esse número 1 vai ser mudado, pensando como líder, como o Gustavo falou, ou não. Aí agora é com vocês. É aí que vocês vão caminhar. E vocês vão numerar um só. Aí pega uma pessoa, pode, de repente, se vocês quiserem ir falando para mim, eu posso numerar aqui. Eu estou com outro computador aqui do lado. Então, pode falar, Dani. Desculpa, Pri. Gu, eu entendi que essa questão da gente ter essa percepção de escuta quando a gente trabalha num grupo é muito importante. Até mesmo por a gente lidar com pessoas, né? Então, a gente sempre vai ter que, querendo ou não, entender o momento do outro. Se naquele dia ele não foi tão proativo e produtivo porque ele não estava legal. Então, eu acho que o inicial seria esse escutar, a gente ter esse ouvido. Entanto, não sei se assim... Eu também acho. Sim, eu não. Eu acho que isso daí, se eu estou recrutando e selecionando uma pessoa, isso daí vai fazer parte do pacote dela. Quando eu estou pensando em contratação, eu estou pensando em alguém que vai, além de ter um crescimento pessoal dentro da minha empresa, ela vai ter ideias novas e para ajudar a empresa a crescer junto com ela, junto com ela mesma, entendeu? Ô, Gustavo, não te cortando, então, eu também acho isso, tanto que eu coloquei em segundo, porque a pessoa tem que ter ideias boas mesmo, tem que ser motivada para levar a equipe dela, né? Mas eu coloquei essa da Dani, né, as 3, como primeira, porque eu acho bacana a pessoa escutar, para depois ela ter a ideia daquilo lá que ela precisa para a equipe dela, entendeu? Eu coloquei esse como segundo, hein? Eu coloquei a minha como quinta, gente. Nossa! Eu coloquei a minha como primeira, procura fazer entender a todos. Eu coloquei essa como segunda. Porque É bem importante também. Eu fui nessa linha de raciocínio do líder, mesmo eu não sendo, essa questão muito da parte da humanização, né? Então, o saber escutar, o fazer se entender também, né? Porque não adianta só eu escutar e eu não ter uma dicção para que a pessoa me compreenda. É verdade. Na minha fala. E para você ver, coloquei em terceiro lugar que cumprir regras, porque eu acho que tem que ter regra, tem que ter regras, sabe? Então, para mim, eu estou seguindo no raciocínio assim. Primeiro, escuta. Segundo, tem a iniciativa. E A terceiro, terceira, bebê. coloca a regra. É mais ou menos isso. Como que a gente vai ficar? Vocês concordam em permanecer? Vai na ideia do Gu? Pode ser. Pode, não entendi, Joyce. A gente continua? Sim, Muda? pode ser. Pode continuar? Qual que ficou o número 1 para vocês? Saber escutar e procurar compreender as outras pessoas. Tá bom. Isso. Ok. 2, gente, eu coloquei procurar fazer entender a todos. Essa foi a minha primeira. A 2 eu já coloquei já que tem ideias novas e interessantes e criativo, né? Porque aí eu acho que ele também tem que ser inovador, esse líder. A minha segunda eu coloquei promover oportunidades para que todos os membros ajudem na solução dos problemas. Eu acho que Também é boa. Na segunda eu coloquei amigo e social, porque eu acho que um líder tem que ser amigo dos outros para ter essa liberdade das pessoas chegarem e contarem um problema e ser resolvido mais fácil, e a pessoa ter motivação de trabalhar. Então, eu acho importante um líder ser amigo e também social. E aí, Sim.
Eu segui só a minha linha, assim, eu entendi a que a Joyce colocou, a minha é a sexta, na verdade. E a segunda, então a segunda, cada um tem a sua opinião, é isso? Eu acho que é assim, um líder, se ele não passar confiança para o colaborador não vai confiar nele. Então, ou ele passa confiança e ajuda e mostra que ele é amigo, mas ele também é chefe, ou as pessoas não vão confiar nele, daí pode não ter motivação, porque daí vira uma bola de neve, a pessoa quer sair da empresa. Então, eu acho que deve ser amigo também. O meu raciocínio, só para explicar para vocês, eu tomei da primeira parte, que é ouvir, e da segunda, que é falar. Então, ele iria ouvir, ou trocar, né? Ele iria ouvir e depois ele tem que se fazer entender. Porque quando você... Eu nunca trabalhei assim nessa área operacional, assim, diretamente, mas eu creio que quando você vai passar uma informação para aquelas pessoas, ou que são subordinadas, ou que estão ali prestando um serviço a qual você é responsável, precisa dessa interação e que as pessoas entendam. Que às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende uma outra totalmente diferente do que você falou. Eu justificando o meu aqui que eu coloquei, promover oportunidades para todos os membros e que ajudem na solução dos problemas, eu pensei assim, o líder, quando ele está com um problema, eu acho interessante ele dividir todas as metas, tudo que ele está propondo pro departamento, para a empresa, com todos, porque para que todos sinta, pô, eu faço parte disso aqui também, isso daqui até a pessoa desde a pessoa que serve o café, até a pessoa que pensa estrategicamente, fala, pô, vamos seguir nessa linha, para todo mundo falar, tá acontecendo porque eu faço parte disso daqui, eu acho que isso é interessante um líder mostrar para os funcionários, porque às vezes as pessoas elas se desmotivam justamente por causa disso. Fala, pô, ninguém nem tá aí pro meu trabalho, não sei nem por que eu tô fazendo isso daqui. Tem pessoas que fazem a mesma planilha sempre e não sabem nem por que serve a planilha, entendeu? Então, acho que é legal você compartilhar as metas, tudo aquilo que o líder quer seguir. Nisso que você falou, eu creio que volta o entender, entendeu? Então, eu acho então uma boa. A gente coloca então a segunda como promover oportunidade, não é isso, Gu? Não é essa a sua segunda? Promover oportunidades para que todos os membros ajudem na solução dos problemas. Porque está seguindo quase o mesmo raciocínio, digamos, de escutar, de ter isso, não é? Sim. Aí seria o terceiro, o escutar, né? O procurar fazer entender. Ficaria nessa sequência. O meu terceiro é esse, sabe? Tranquilo. Procurar compreender as pessoas. Esse é o meu terceiro. Pode ser, Joyce? Pode sim. Tranquilo. Então, tá. O quarto de vocês. O meu é admite, abertura e seus erros, porque daí segue o mesmo raciocínio. Coloquei, procura fazer entender a todos. O meu quarto era promover oportunidade, mas aí eu acho que a gente também tem que pensar que ele tem que seguir rigorosamente as regras e procedimentos, né? Porque aí também tem que ter um líder que vai ter que comandar, né? E depois poderia vir o admitir abertamente seus erros, né? Sim. Ficaria legal essa ordem. Concorda, Joyce? Concordo. Bom, eu acho que tem um aqui, saber elogiar com frequência e raras vezes criticar negativamente, porque eu acho isso muito legal. Se o líder fica para você te criticando e não te motiva, porque eu acho que um líder é assim, ele vai chegar em você e vai falar o que está acontecendo e vai te ajudar a procurar uma solução para aquele problema. Então, eu acho que esse é um tópico bem importante para ficar em terceiro. Eita, a professora esse colocou é o meu ali já. O A gente já está seguindo aí. Pode pôr da Joyce o 6? Eu acho que fica na mesma lógica, o que a Joyce pode mudar no 6. Bota o 6. Aqui é o 6, então? É o que a Joyce falou, Tá professora, bom. é isso. Então coloca o 7. Tem ideias novas e interessantes e é criativo. Concordam, gente? Sim. 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 Sim, porque um líder ele tem que ser criativo para poder ajudar, porque senão... Verdade. Eu coloquei o 8 como gosta de conciliar, que existe essa questão da conciliação. Você tem que, né, ter o equilíbrio ali entre você e os seus subordinados. Sim, com certeza.
Pode ser, Gu? Entendi, Dani. O oitavo, eu coloquei gosta de conciliar. Aí seguiria essa linha de raciocínio do que a gente já vem falando. Então, ter esse equilíbrio entre o líder e os subordinados. As meninas concordaram. Pode ser. Eu coloquei assim, nunca manifestou rancor, nunca manifesta rancor e insatisfação no oitavo. Esse é o meu nome. Pode ser a próxima, Eu coloquei Qual que é o como nome. 9? Nunca manifestar rancor e insatisfação. Concorda, Joyce? Sim, mas eu ainda fico com o amigo e social. E aí, Esse é a minha sexta, eu coloquei esse aí no meu sexto. É que foi muito tão rápido que não deu nem tempo de falar. E aí, meninas? Eu não tenho problema de mudar. Eu acho que os dois Também são bem não. bacanas. Pode ser o 9 e esse já o 10 já. Que já é um segue o outro, um segue o outro, pode? Qual que é o 10? O amigo? Isso. Não, o 9 é o amigo. Isso, E o 10 é o nunca manifestar rancor. Isso. correto. Tá bom. Eu acho que o 10 pode colocar, mantém a ordem durante todo o tempo da reunião e trabalho. Porque se ele mostra que ele é amigo, se ele sabe escutar, as pessoas não vão atrapalhar a reunião dele. Então, eu acho um tópico importante também. Porque Seria o 11, né? ser bom, as pessoas ficam, caramba, vou atrapalhar a reunião de uma pessoa super legal, que ajuda, que faz as coisas pra gente, enfim. E então, eu acho um tópico bem importante também. Aí ficaria no 11. O 10 a gente já colocou. Que é Esse nunca fica ser. 10 e o outro 11, ou esse vai ficar 11? Esse é o 11, professora. O meu último eu coloquei é firme, decidido e não hesita. Coloquei esse no meu último. Ficou os 12. Ok. Acho que é isso Finalizou, aí. né? Sim. Tá todo mundo contente? Vocês querem mudar mais alguma coisa? Olha, até a gente foi bem, hein, galera? Não, acho que tá tranquilo. Demorou. Fizeram, terminaram, ninguém brigou com ninguém. Sem briga. Tá todo mundo em casa, Briga, ninguém teve sangue, não teve nada. Né? Tá todo mundo salvo. Né? Não ficou para depois, para ficar, de repente, querendo se acertar depois. Tá tudo resolvido. Obrigada, Pelo amor de gente. Deus, hein? Tranquilo. Então tá, Obrigada. obrigado, viu? Agora nós vamos para a segunda parte aí, que eu gostaria, a Gabriele e a Camila, né? A Gabriele foi quem é a pessoa do recrutador, então a Gabriele vai colocar os pontos para a Camila, né? Então ela vai falar, vocês duas agora vão falar, olha, o candidato, a Joyce, ó, não é para brigar, para continuar nada de briga, hein, pelo amor de Deus. Então, a Gabriele e a Camila, elas vão conversar entre elas, falar, olha, a Joyce, ela fez dessa forma, o Gustavo foi assim, eu achei que eles estavam diferentes com as informações, enfim, aí agora dão a opinião de vocês. A Gabriele e a Camila. Pode ligar o microfone e dar a opinião de vocês. Cá. Oi, tô ouvindo, meu bem. Peraí. E agora? Oi? Cá, chegou. Tô ouvindo. Oi, Gabi, pode falar. E aí, o que você achou? Então, eu O observei que você achou, que... pessoal? Não, eu achei que eles são bem participativos, eles discutiram bem com calma, souberam se controlar, apesar das opiniões adversas, né, diferentes. Que eles conseguiram entrar num acordo até que bem rápido, né? Eles tiveram uma conversa bem tranquila, ponderaram a opinião um do outro e viram, assim, né, de acordo com o que eles preferiam de um chefe, o que seria melhor, né, as posições para eles. O que eu identifiquei, a Daniele, ela é muito boa no ação, ela é boa no agir, de fazer a coisa acontecer mesmo, entendeu? A Daniele toda vez vai ser isso, não vai, tudo. Então ela é muito boa nessa parte. Eu percebi que ela é uma pessoa muito boa no fazer, no fazer acontecer aquilo. E acho que também, graças a Daniele, muita coisa foi mais rápido. Só que eu percebi que o Gustavo, se eu não me engano é esse o nome. O Gustavo. Ele é mais calmo, ele é mais observador, ele é muito calmo. Então, dá para perceber que ele é uma pessoa que dificilmente se estressa, que é boa, assim, de trabalhar em grupo, porque é uma pessoa que sabe ceder, sabe pôr a opinião dele e é calmo.
Basicamente, todo mundo do grupo que eu percebi são todos bem tranquilos, assim, todos sabem ceder e sabem ter opinião e tudo. A Joyce, ela aparentemente é uma pessoa, um perfil tranquilo também, soube expor a opinião dela e também soube ceder, e quando achava que não ou que sim, ela deixava isso bem claro. Teve outra participante, acho que é Patrícia o nome. Priscila. Priscila, olha, quase, os dois. Então, a Priscila, ela também tem um perfil muito bacana, porque ela também sabe expor a opinião dela. E eu percebi divergências nas opiniões do melhor líder, por exemplo, o Gustavo, ele tem aquele líder que é mais certo, né, mais correto, mais regras, mais um perfil mais assim. A Priscila procurou Patrícia, né? Priscila, tá certo? Priscila, gente, agora, eu vou confundir tudo inteiro. Tá certo, é Priscila. A Priscila, ela procurou mesclar, né? Ela sempre colocava um líder que fosse comunicativo e, ao mesmo tempo, trouxesse lucro. Eu acho isso muito importante, porque um líder que só é bonzinho, se comunica e tudo, ele não traz lucro para a empresa, e isso para a empresa não é bom, não é interessante. E a Priscila, na escolha dela, ela soube muito bem ponderar, assim, colocar bem na balança. E a Joyce também teve uma balança bem legal. A Daniele já é aquele perfil de líder mais comunicativo, bem comunicativo, tudo que é um pouco diferente, assim, um pouco do jeito dela, que ela é mais ação, ela é mais fazer, chegar e fazer, entendeu? E fazer as coisas acontecerem. Então, foi o que eu percebi dos participantes. Ok, isso foi a percepção de vocês duas. Alguém que está na sala, né, que também observou, quer fazer algum complemento, mesmo que não tenha participação aí de ser o líder, de ser recrutador, enfim, vocês querem fazer algo complementar, podem falar, se vocês quiserem participar. Os demais que assistiram, viram, para a gente chegar no feedback de tudo aí, na finalização. Ninguém? Tá. Então, olha só. Quando a gente fala, né, de um processo, vocês que foram pontuados aí, né, que de repente a Gabriele deu até um feedback aí para todos vocês, ela falou o nome dos 4, né, inverteu o nome da Patrícia, mas a gente sabe que era Priscila, né, vocês querem pontuar alguma coisa? Vocês acham que foi pertinente isso? É claro que num processo seletivo isso não vai acontecer, vocês não vão ter oportunidade de escutar esse comentário, porque aí fica o interno da empresa, né, mas vocês vão estar ali, agora, nesse momento aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, poxa, eu sou assim mesmo, ela conseguiu me observar e tal, pode falar. Professora? Sim. A Gabi, realmente, eu sou uma pessoa extremamente nessa questão humana. Né? Tá. Eu estou sempre muito vinculada à questão humana, mas, em contrapartida, eu não tenho a paciência, às vezes, de esperar. Né? Se eu tenho alguma atividade para fazer, eu vou lá e vou fazer, mesmo que às vezes tenha uma questão de deliberar de outras pessoas. Mas isso realmente é verdade. Tenho muita essa iniciativa para exatamente tudo, né? Mas eu sempre estou vinculada mais a uma questão humana. Eu acho que só essa questão de imposição de regras e de tarefas, ao meu ver, no meu modo de trabalhar, se torna algo cansativo. Eu acredito que as pessoas elas tenham que ter regras, mas você só reafirmar isso e esquecer essa parte da humanização, eu acho que talvez não seja o equilíbrio adequado no meu modo de trabalho, dentro de como, mas é realmente isso que você falou. E olha que interessante que a Gabriele falou, né? Ela falou que você é aquela de fazer, de agir. Sim, né? exatamente isso. E que a Camila comentou, foram rápidos, e a Gabriele complementou. Se não fosse a ação da Daniele, e olha o que você acabou de falar, que você não tem paciência, você quer fazer. Né? Eu não e sei queira ou não, você demonstrou de uma forma de liderar aí a numeração, de liderar o que seria primeiro, queira ou não, você botou pilha aí nos 4 para poder fazer, entendeu? É interessante que, olha, é uma dinâmica simples, a gente não precisa ser psicólogo, e olha como é que a gente consegue identificar algumas coisas. Então, quem me perguntou a aula passada, posso ser
fazer processo seletivo, tá aí uma dinâmica que a gente consegue identificar um pouco nas pessoas. Essas dinâmicas, às vezes, dá briga entre os candidatos. Pode falar. Gente, foi ótimo, Pri. É verdade. Vocês não brigaram. A Gabi foi ótima também pontuando, porque eu sempre fui assim, empresa, sempre. Eu sempre, tipo, de liderança, as coisas, então sempre falei, gente, tem que ser amigo, mas também tem que ter a justiça, a pessoa também tem que cumprir ali a regra. Uhum. Sempre fui assim, ela falou certinho mesmo. E olha que interessante, né? Lembra quando a gente fala que a gente precisa identificar um candidato ideal, aquilo que ele, para entender as competências dele, as habilidades dele. Veja, a gente só fez um bate-papo. Eu dei uma folhinha com vocês, para vocês numerarem, cada um numerou do seu jeito, e aí vocês foram conversar entre vocês. E olha que interessante a gente conseguir identificar algumas características, né? Então, imagine se a gente realmente tivesse, né, aí um curso de psicologia mesmo, ser psicólogo, a gente identificaria muito mais. Mas um bate-papo, né, vocês conseguem identificar. Olha que interessante, né? Pode falar, Daniele. Professora, uma pergunta que não quer calar. Pode falar. A gente numerou num horizonte correto, ou essa questão, eu creio muito que essa questão de líder tem muito essa questão voltada para a empresa, de como a empresa se porta e do que ela espera do líder. Então, que não existiria uma padronização para um líder, porque vai depender de como que é a cultura organizacional daquela empresa. Mas fala para a gente se a gente está mais ou menos... Eu vou falar. Na verdade, ótimo. é assim, deixa eu falar o que eu acho de um Pode líder. Pode falar. Para mim, eu sigo muito parecido com a Priscila. Acho que é Priscila, hein? Acertou o nome, tá certo? Porque, assim, eu gosto da ideia da Daniele, porque eu sou muito mais humanização do que regras. Acho, sim, as regras cansativas e tudo. Só que tem um porém. Para a empresa, a regra vem na frente. Porque se não tiver o lucro e se o funcionário não tiver dentro da cultura organizacional da empresa, não tiver dentro daquelas regras, daquilo que a empresa acha que é certo, esse funcionário não vale para a empresa, que foi até o que eu falei, o lucro para a empresa vem na frente. Não adianta você ser a pessoa mais comunicativa e gente boa do mundo e fazer seus funcionários gostarem, amarem você e fazerem porque gostam de você, se você não traz lucro para a empresa. E o lucro, ele é você pensar no cliente, mesmo você não tendo contato direto com o cliente. Então, onde começa esse pensar no cliente? Às vezes você tem que ter pulso firme se você vê que alguém está fazendo alguma coisa errada. Você tem que estar dentro da cultura organizacional da sua empresa, porque você está prezando pelo nome dela. Então, eu sigo aquele igual a Priscila falou. Ele tem que ser, sim, comunicativo, mas ele também tem que ponderar com as regras, com aquilo que vem com a empresa. Então, assim, é um saber ouvir o funcionário, saber entender ele, mas também trazer ideias, como ela falou, e seguir as regras, só que também ser amigável e tudo, porque a junção dos dois, assim, ponderadamente, traz um gestor, assim, que é perfeito, que a gente sabe que não existe, porque todo mundo tem defeitos, mas é um gestor perfeito, né? Um gestor que sabe ponderar tudo de uma forma tranquila. Então, assim, sabe quando ser nervoso, mas também sabe quando ser calmo e quando ele deve compreender, e assim vai. Se a gente pegar, só complementando o que ela falou, né? Se a gente pegar os 6 primeiros itens, né? Dividindo essa lista em 12, né? Então, se a gente pegar os 6 primeiros itens, né? Então, saber escutar e procura compreender as outras pessoas. Promove oportunidade para que todos os membros ajudem na solução. Então, você está pensando em pessoas, né? Aí, o terceiro, procura fazer entender a todos. Você quer fazer uma sinergia no time, na equipe. Depois, você vai para, rigorosamente, as regras e os procedimentos. Opa, eu já saí de um lado humano e agora eu estou pensando nas regras, estou pensando em empresa. Aí, eu também estou pensando nos erros, tanto dos meus, quanto do meu liderado, né? E depois eu vou elogiar essas pessoas. Então, veja, tem muito mais fator aí, né, como é que eu vou dizer, fator mais humano, mas vocês ponderaram a questão das regras e procedimentos. O que eu diria, isso, na verdade, ele não tem um certo e um errado, né?
é mais o que vocês ponderaram aí. O que eu vejo é que vocês foram por um lado humano, muito mais humano, e ao mesmo tempo vocês também ponderaram todas essas regras de seguir rigorosamente as regras do procedimento que está até o 6º item, né? Não seria bacana se vocês colocarem só as coisas pensando nas pessoas. Então, é amigo, sabe escutar, admite os erros, procura que todo mundo se entenda ele, gosta de conciliar e nunca manifesta rancor. Se vocês fossem por essa linha, não que esteja errado, mas você é um cara mais amigável, mais bacana, e quando você precisar dar uma dura como líder no teu time, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, assim, não que tenha, é um perfil errado, um perfil certo. Independente do que vocês numeraram, cada um do seu jeito, outros também fizeram, que estão aqui na sala, eu numerei totalmente diferente deles. E se eu estivesse participando disso, como que eu iria aceitar? Será que eu deixaria mudar o número? Igual o Gustavo, vocês três, as 3 mulheres, né, prevaleceu delas não por ser mulheres, né, e nem por ser a maioria, porque vocês conversaram com o Gustavo, e o Gustavo também concordou, cedeu, e aí ficaram o número 1 que vocês preencheram. Só que não necessariamente é porque é o certo ou o errado. Vocês conseguiram explicar, e o Gustavo entendeu e compreendeu, falou, vendo por esse lado, tá bom, eu sigo isso, mas o segundo também a gente segue esse. Ok, vocês também concordaram. Então, é isso que, de repente, numa empresa, numa liderança, numa equipe, é isso que tem que acontecer, né? Então, assim, não houve o certo e o errado. O que eu digo de vocês 4, como líder, vocês foram pelo lado humano, porém, ao mesmo tempo, por esse lado de ter as regras, não esquecer das regras, né? A Gabriele pontuou muito bem, Gabriele, acho que se você não pensou fazer RH de recrutamento, seleção, observador, eu acho que você vai bem nisso, tá? Já te dou um feedback, eu acho que você consegue identificar muita coisa que eu tinha marcado aqui, você pontuou muito bem, parabéns aí pela tua forma de pontuar, acho que você conseguiu identificar bem os perfis aí, inclusive da Daniela e da Priscila, né? A gente acaba não pontuando tanto o Gustavo, embora ele foi extremamente flexível, porque ele permitiu, né, que elas realmente, ele colocasse, teve uma hora que ele falou, vocês foram mais rápido, eu me perdi aí, mas tudo bem, eu concordo, eu fiz isso, ou seja, ele foi maleável, ele é aquele líder que, tá bom, não vai emperrar uma atividade por minha causa, né, eu às vezes já apliquei essa dinâmica até para valer mesmo em processo seletivo, e os candidatos brigam, tá, porque eles acham que a opinião dele é mais forte, tem que prevalecer e não cede de jeito nenhum, e aí começa a briga, o outro também não quer ceder, imagina a encrenca que dá, né? E eu deixo eles falarem, tem um tempo para falar, e eu deixo eles falarem. Então, isso às vezes pode acontecer, tá? Pode falar, Gustavo. Eu até comentei aqui em casa que meu irmão tá aqui, né? Tem um outro irmão mais novo, minha esposa também tá aqui, e eu falei assim, é difícil convencer uma mulher, que a minha esposa imagina convencer 3. Chegou uma hora que eu falei, não, para conversar, e eu falei, não, tá bom, tá, beleza. Pois é, mas, Gustavo... Gustavo, a gente foi mais rápido, Gustavo. Uma mulher já fala pra caramba, imagina 3. Então, agora, eu achei Gustavo, engraçado... O teu perfil é assim mesmo, Gustavo, ou não? É sim, professora. Tá bom. Tá, pode falar, eu achei Gabriel. Engraçado que eu até comentei, o Gustavo ele é mais passivo e a Daniela ele é mais ação. E a opinião de líder dos dois é totalmente contrário. O Guilherme é o mais, nossa, pulso firme, e a Daniela o comunicativo, tudo. Foi o que eu até falei, não, foge muito, né? Agora sim. Achei muito interessante isso. Seja o Gustavo, seja a Daniele, algum tem que melhorar? Não, eles são o que eles são. Eles têm que permanecer dessa forma. Né? Porque existe empresa que precisa de um perfil como o Gustavo. Porque se for um perfil como a Daniele, vão dar choco entre os dois lá. Professora, eu não sou líder, professora. Por isso, eu me identifiquei nessa atividade falando assim, eu não consigo, não é para mim. Por isso que eu já comecei a atividade. Falei, professora, é para falar, porque se for falar a verdade, não é para mim, não consigo. Então, aí está uma coisa, Daniele, que eu já tive funcionários que eu não consigo promovê-los, por exemplo, eu não consigo criá-los para que eles sejam eu amanhã.
eles já falaram que eles não gostam, Eu vou porque o fazer outra negócio coisa. dele é mão na massa. Agora sim, o que você precisa perceber para você, tá? Ter uma liderança, às vezes, você não precisa ser uma líder. Hoje, existe muito no mercado o que chamamos de especialista. As pessoas especialistas, ele não tem subordinado, ele não tem pessoas. Ele é aquele cara que manda e desmanda na atividade dele, ele faz e acontece dentro da área dele, é o teu perfil. Eu tenho Então, autonomia. e tem autonomia de fazer, exatamente. Onde eu trabalho, eu tenho isso. Então, Podia assim, ser você, porque o Gabriel ele trabalha bem na equipe, tá? Mas só para... Entendi, Gustavo, pode falar. onde eu trabalho, Fala professora. com o meu irmão, professor, desculpa. Ah, tá bom, ok. Tá bom, Onde eu vai lá. trabalho, professora, é chefia. Tá. Então, a minha chefia me dá autonomia de trabalhar dentro do meu departamento, e é só eu, né? Então, Aham. fica mais fácil Sim, com essa questão das atividades, que foi o que a Gabi colocou. Então, as atividades, exatamente. ela depende somente de mim. Então, essa questão de fazer, de acontecer, tem que prazo para entregar, eu trabalho só com prazos, documental, é muito de mim. Lidar com outras pessoas, para mim, já seria uma coisa um pouco mais difícil, porque eu não sei Exatamente. de delegar. Então, Então, assim, isso me são dá dificuldade. coisas que já está explícito para você. Se você vê uma vaga de líder, você Eu fala, não vou me candidatar. eu não vou conseguir, entendeu? Então, assim, aí você, se você um dia quiser se tornar uma líder, você vai ter que fazer alguns trabalhos de liderança, alguns cursos de liderança, se tornar líder, para desenvolver isso em você. Não que você não consiga ser, consegue sim, tá? Mas vai ter que ter Um trabalho. algum desenvolvimento. Exatamente. Obrigada, Agora, professora. Obrigada. imagina, que é isso. Agora, o que a gente precisa ter aí, pode falar, Gabriele. Eu ia citar, é que você já falou um pouco disso, mas eu ia citar que o líder, independente de como ele é, se ele é mais passivo, ele é mais comunicativo, ou mais regras, vai depender da cultura da empresa, daquilo que você está Sim. procurando para a liderança. Sim, Depende também do ambiente onde aquela pessoa vai trabalhar. Se ela vai trabalhar em um lugar que é muito estressante, eles vão procurar alguém que é mais comunicativo, que vai saber exato. acalmar mais. E quando o lugar é muito bagunça, mais tranquilo, eles vão procurar uma pessoa mais que saiba colocar aquilo no lugar e assim vai. Então, não existe um líder ou um perfil perfeito. É como eu falei. Eu não falei defeito de ninguém, porque para mim ninguém naquela discussão tinha um defeito. Exato. Cada um tinha um perfil diferente. Se Perfeito. eu tivesse uma empresa, eu contrataria cada um para uma área. Exato. E aí que a gente faz a equipe funcionar. Por isso que quando as grandes empresas, às vezes você tem líderes de áreas que são pares, né? Então você precisa de um líder que seja mais ação e você precisa de ser um líder que ele vai pontuar. O Gustavo, por exemplo, é um líder, ele pontuou, ele falou, mas ao mesmo tempo ele falou, deixa, porque não está errado, eu concordo, sou flexível, mas é melhor assim do que eu arrumar encrenca e o trabalho não andar, né? Então, eu acho que isso é o que faz a engrenagem de uma empresa, é aí que vai a sinergia de todos os departamentos. Então, por isso, quando a gente fala, eu fui para uma empresa e eu não fui contratado para aquela empresa porque eu não sirvo, e aí a gente vem todo cabisbaixo para casa. Não se sintam assim. É que aquela vaga não era para você. Imagine a Daniela ir para uma vaga e que é para líder. E aí o cara pega e fala, é você que a gente quer. E aí ela vai começar a trabalhar, ela vai ficar desmotivada, ela não vai gostar. Então, existem coisas que aí que entra a percepção de quem está recrutando, de fazer essa seleção. Né? E aí entender isso para colocar o perfil mais adequado naquela área, naquele departamento. E agora, se pensando nisso, só para a gente fechar a noite, que eu acho que foi super produtiva com a participação de vocês, e a gente fez na prática aí um processo, né? E a tendência é a gente fazer mais. Se a empresa está selecionando um profissional que seja flexível, que seja líder, que sabe colocar as palavras, né? Que sabe se expor, sem agredir, sem fazer com que a outra pessoa mude de ideia. Quem seria o candidato que a Camila, que é a líder da área, contrataria? Diz para mim. Essa pergunta foi para mim? Foi, para você. Olha, é que é complicado. Levando tudo isso que você disse em consideração, eu acho que eu ficaria com... Esqueci o nome dele. Daniel? Nossa, nada a ver. O Gustavo, porque ele é mais flexível, foi o que a gente viu. Ele é muito flexível. Eu acho que
isso é uma característica que para as meninas é um pouco mais complicado. Porém, se eu for levar para o meu pessoal, eu ficaria entre a Joyce e a Priscila, Tá, né? então, Porque olha só, a Camila colocou duas pessoas. A Gabriele, que é a selecionadora, ela já falou uma série de perfis para você para te ajudar. O que poderia ser feito nesse momento? Se você tinham 4 candidatos, você ficou entre 2, o que você pode fazer agora? Você pode fazer uma entrevista com cada uma delas, entendeu? E aí a gente tira a dúvida de qual que você quer para o teu processo seletivo. Então, por isso que, às vezes, quando a gente vai em processo seletivo, não é tão explícito as etapas que se tem. Porque pode sair um candidato agora, nessa dinâmica, mas pode ser que ainda eu fique em dúvida e preciso ir para mais uma etapa. Então, por isso que, às vezes, a gente vai em processo seletivo, que a pessoa fala, olha, a gente vai te ligar. Mas aí dê um prazo, né? Olha, até final da semana a gente já vai te ligar. Então, você acabou de aplicar essa dinâmica, sentou com a Gabriele ali, se fosse a realidade, conversou com ela e você vai falar, eu estou em dúvida das duas. O que a gente faz? Bom, vamos já descartar a Daniela e o Gustavo? Vamos ligar para eles e falar, agradecer o processo, que não foi agora, que está no nosso banco de dados aqui, que não foi nesse momento, vamos agradecer a presença e pode ficar com as duas? Ah, pode. Então, você já deu o feedback para os dois, e aí com as outras duas você vai agendar para fazer uma entrevista com vocês. E aí continua o processo e aí você decide. Tá? É dessa forma que a gente faz todo o processo seletivo, né? Então, a gente aplicou uma dinâmica muito simples, muito fácil, né? Que às vezes você coloca... eu não sugiro fazer essa dinâmica, por exemplo, com 15 candidatos, 20 candidatos, porque nem a gente que está observando, a gente consegue olhar e anotar tão rapidamente o que cada um está falando. E é claro que quando a gente está no presencial, ou quando a câmera está ligada, que é uma tendência fazer os processos seletivos aí por online, né? Você também vai ver os gestos das pessoas. Às vezes, eu aplicava isso daí em sala de aula, quando presencial, e tinha gente que torcia nariz, tipo, desgrila, né? Vou ter que concordar, sabe? Então, são coisas que às vezes, a pessoa não precisou falar nada, mas às vezes a forma de ele olhar, a forma de ele ver, ele está ali respondendo alguma coisa. Tá? Então, eu acho que deu para a gente ter uma ideia de um processo seletivo, com uma dinâmica, né? Eu acho que isso valeu, agradeço a participação de vocês, né? Eu acho que é bem, bem bacana. No chat eu tive uma pergunta aqui, a Gisele disse que, e quando você é descartada na triagem, antes mesmo de ser avaliada por um recrutador? Então, vamos lá. Só complementando um pouco, Gisele, vou refazer a sua pergunta, tá? O recrutador é aquele que faz a triagem. O selecionador é esse que faz esse perfil, essa dinâmica. Então, quando você é descartada numa triagem, é o recrutador que já te deixou de lado, né? Não chegou nem no selecionador, vamos dizer assim. Que, na verdade, muitas vezes é a mesma pessoa, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, de você nem ter a oportunidade de participar de testes, ou de participar de uma entrevista, ou de uma dinâmica, né, o que acontece? Eles olharam alguma coisa no seu currículo que não estava dentro ou do que eles exigiam. Por isso que, às vezes, quando a gente fala assim no currículo, a gente tem que... Eu vou depois passar como elaborar um currículo, dar algumas dicas para vocês, tá? Mas quando a gente fala na questão do currículo, o que acontece? O currículo a gente tem que colocar algumas palavras-chave que faça com que o recrutador, que é esse cara que vai puxar os currículos, né, traga alguma informação. Então, por exemplo, se você está se candidatando para uma vaga de líder, alguma coisa no seu currículo tem que ter escrito lá de liderança. Senão você não vai ser chamada, você já vai ser descartada, como você mencionou. Então, se a pessoa está procurando uma pessoa que conheça recrutamento e seleção, alguma coisa com esse nome tem que estar lá no seu currículo, senão você também vai ser descartada. Entendeu? Então, às vezes, você tem um currículo pronto para ser encaminhado, só que o que acontece? Quando alguém vai fazer esse processo seletivo, a pessoa está lá para falar alguma coisa, enfim, e aí o que acontece? Você está vendo a vaga. Aí, dentro do seu currículo, não tem aquilo que está escrito na nomenclatura da vaga. Porque quando a gente vai procurar uma vaga de LinkedIn ou no vagas.com, fala um pouquinho do perfil que eles esperam. Olha o seu currículo e vê se tem algumas palavras daquelas ali. Se não tiver, antes de se candidatar, vai lá e muda o currículo, salva, coloca alguma informação que tem aquilo,
para que a pessoa puxa e veja aquela frase lá. Senão você está descartada. Deu para entender aí, Gisele? Ficou claro para você? Ficou claro, mas ó, eu me candidatei recentemente em uma vaga que não é no RH, né? Porque eu já estou no 4º semestre e ainda não estagiei. Aí eu quero entrar numa empresa específica. E eu estou lutando para entrar nessa empresa e eu quero entrar na área de CX, que é a área mais fácil de entrar lá. E ele não tem requisito para a área. Simplesmente você tem que estar cursando superior e ter experiência em atendimento ao cliente. E foi a vaga que eu me candidatei. Então, eu tinha todos os requisitos. Aí, eu fui ver, me candidatei pela agência, e na agência já estava lá, reprovados. Eu falei, não tive nem oportunidade de participar do processo. Às vezes, esses currículos, essas vagas, às vezes, são abertas só para mostrar que tem um processo seletivo, e, na verdade, não existe processo seletivo. É só para encher os olhos da gente que está do lado de fora, infelizmente, tá? Tem muita empresa que, infelizmente, faz isso. Né? A gente sabe, isso é péssimo, né? É falta de ética total, mas, assim, às vezes, tem muito candidato, e, às vezes, a experiência de atendimento ao cliente, talvez eles não colocaram que precisaria ter experiência, não mencionaram nem o tempo, nem nada. Só que aí eles puxaram alguns currículos, o seu provavelmente estava ali no meio, mas o que acontece? Colocou reprovado, porque de tantas pessoas que tem, a procura é tão grande, a concorrência da gente é grande, né? E aí eles vão olhar alguma coisa no outro, mas esse aqui tem atendimento ao cliente e tem inglês, esse aqui tem atendimento ao cliente em inglês e espanhol, e a gente acaba ficando, né, de uma forma reprovada, vamos dizer assim. Embora não menciona, você está enquadrada no perfil que está pedindo, só que como a procura, tem muitas pessoas, né, procurando emprego, né, as vagas são menores, é a lei da procura, né, que a gente está vivendo hoje, então o que acontece? Ela acaba estreitando as oportunidades, infelizmente, né, mas não desista, tá? Eu acho que assim, e assim, mande para outras empresas, às vezes você está martelando nessa empresa que é o teu sonho de consumo, e às vezes não é essa oportunidade para você, né? Às vezes a gente tem recados da vida que às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes a gente bate, eu quero isso, e quando a gente vai ver, a gente de tanto que insistiu ali, deu errado, né? E o quanto que eu não vou tentar aqui por conta disso? Então, não desista e tente em outros lugares. Se tiver que ser seu, será seu, e vai para outros caminhos, tá? Não desista, de forma nenhuma, tá? Pode falar, Gabriela. É assim, no caso dela, ela foi por currículo, né? Então, Sim. nesse caso, eu ia comentar a mesma coisa que você. Às vezes, você tem todo o currículo para aquela área, mas se tiver muito currículo e pessoas que têm mais experiência ou mais coisas, mesmo que não seja tão na área assim, tipo, não precisa falar outra língua, mas a pessoa fala outra língua, eles vão optar por aqueles currículos, entendeu? Então, pela quantidade de currículos, é mais difícil. Porém, gente, eu sempre friso isso para os meus amigos, é muito importante ficar esperto nisso. A partir do momento em que você pisa o pé na empresa, você já está sendo observado. Com certeza. Meu pai me contou um dia de uma entrevista de emprego que todo mundo que tipo assim, entrou uma pessoa e deu bom dia para o pessoal da limpeza, para todo mundo entrou. O restante ninguém mais deu bom dia. E aí o recrutador chegou e falou assim, pessoal, todo mundo que não... Ele chegou, chamou a mulher e falou assim, quem deu bom dia para você? Ela falou ele falou, então todo mundo pode ir embora, vou entrevistar só você. Aí eu fiquei, meu Deus. Só que isso, gente, acontece de verdade. Não sempre tão escrachado assim. Da pessoa pegar e falar. Mas se a cultura da empresa for assim, bem de falar bom dia, tudo isso, ele vai ver quem não falou e já está descartado ali para ele. E uma outra coisa que é muito, que a gente tem que passar a observar, são as redes sociais. O recrutador, ele pega o seu currículo no LinkedIn, no vagas.com, e ele vai vasculhar a tua vida, né? Então, às vezes, a gente se empolga e fala uns palavrões, ou coloca umas fotos esquisitas, né, na nossa rede social, e a gente também está sendo avaliado, tá? Então, assim, a gente tem que estar ali, né, bem ali, olhando e observando qualquer passo que a gente dá. Claro que a gente não tem que chegar num local
né? Como a Gabriele falou, isso existe mesmo, a gente passa a ser observado. Às vezes, as pessoas deixam a gente esperando, plantada numa recepção, porque uma das características que é necessário daquele funcionário é ele ter paciência. E aí, eles deixam a gente esperando na recepção por horas e horas e horas, como se você tivesse esquecido, para ver se você tem paciência. Você já está fazendo o teste da característica sua ali, entendeu? É claro que a gente não vai em todos os lugares, né, para ser no processo seletivo e achar que tudo está sendo perseguido, né? A gente também não pode, de repente, ser dessa forma, né? Mas tenha postura, tenha ali o seu perfil, seja você mesmo, que esse é o caminho para um processo seletivo, tá? E pesquise a empresa. E pesquisa a empresa, Para exatamente. você saber se tem o seu perfil. Isso, E se senão, você nem pesquisa, entra. normalmente, a selecionadora fala assim, você conhece a nossa empresa? E você fala, conheço. Aí tá, você viu nossa missão, valores? Eu vi sim. E aí ela começa a fazer algumas perguntas para você e você não sabe responder. Então, assim, se você não viu, fala, olha, eu realmente conheço a empresa, eu sei que ela é produtora disso, confecciona isso, faz aquilo, mas, assim, não entra muito nos detalhes, porque só entra se você souber. Se você não souber, não fala. Porque senão ela vai te fazer pergunta e aí você se lasca, né? Então é melhor ser sincero, né? Professora, eu tenho uma dúvida sobre currículo. Eu estava enviando o currículo essa semana e uma pessoa falou assim para mim, sempre quando você for encaminhar um currículo, manda em PDF. É para qualquer empresa, sendo para amigo. Eu falei, eu não sabia desse detalhe, né? Porque eu não estava enviando em PDF. Isso procede? Tem que ser em PDF? Na verdade, é assim, o PDF é uma forma de você garantir que ninguém vai mudar o teu currículo. Embora isso pode ser, se a pessoa quer mudar o seu currículo, ela vai mudar, tá? Por quê? Ela transforma o PDF em doc e ela muda. Hoje a gente já tem esses conversores. Então, quando a gente fala, eu estou mandando em PDF, estou mandando em doc, a pessoa que está mal intencionada que vai receber, ela vai mudar se ela quiser, né? Eu tenho o hábito de mandar em PDF, mas não é uma regra. Você pode mandar em doc. O porquê que a gente acaba mandando em PDF? Porque a pessoa não vai lá, se ela abrir o doc, de repente digitar alguma coisa por engano, ou fazer alguma coisa ali, o PDF ela não vai conseguir fazer tão rapidamente. Ela vai ter que converter o arquivo para poder fazer, ela vai ter que conhecer um pouquinho mais de tecnologia para poder digitar. É só uma segurança, vamos dizer assim, mas não necessariamente isso não tem uma regra, tá? Existem empresas... Não seria excluída por um... Não seria. Existem empresas que, quando você vai anexar o seu currículo, já pedem que seja em PDF, você não pode colocar de outro formato, entendeu? Que é exatamente para nem correr risco de falar alguma coisa, tá? Mas não necessariamente. Isso não é impeditivo, isso não é pré-requisito para ser desclassificado ou não. Não tem, não, tá? É só mais nessa questão, é mais para a gente se resguardar, tá? É mais por Professora, boa noite, professora. Boa noite. Tudo bem? Sabe que eu fiquei com uma dúvida? Por qual, não sei se tem um motivo exato, que as empresas, né, elas colocam vagas que não existe, assim. Por que eles fazem isso? Eu não entendi muito bem. Por que fazem isso, né? Primeiro que tem empresas, pessoas e pessoas, processos seletivos, né? O que acontece? Não é uma boa prática isso, né? Muitas empresas têm dificuldade de encontrar alguns candidatos. Então, por exemplo, alguém que tenha especificamente um conhecimento muito técnico na área de tecnologia, por exemplo, na área de TI, né? Então, a pessoa tem que conhecer banco de dados, tem que conhecer todas aquelas linguagens loucas lá que o pessoal de TI estuda. É difícil, quem é selecionador, encontrar uma pessoa que esteja pronta no mercado. Então, às vezes, o que se faz? Cria-se um banco de talentos dentro da empresa. Então, fala para se mandar o teu currículo, porque tem uma vaga. Só que o que é mais correto e o que é mais ético se a empresa faz isso? Diz que é para banco de talentos. Então, fala assim, olha, eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento na área de TI, em banco de dados, com a linguagem A, B, Z,
e essa linguagem, e coloca uma observação dizendo que aquela vaga é para o banco de talentos. Então, eu, como candidata, eu não vou criar perspectiva, porque eu sei que é para um dia, quem sabe, eu entrar lá. Mas não que, de repente, é para aquela vaga imediata, entendeu? Então, isso é o mais correto. Mas as empresas, infelizmente, não fazem isso. Ela simplesmente anuncia como se fosse uma vaga mesmo. Entendi. Então, é o que eu falei, existem profissionais, existem empresas. Entendi. O correto não é isso. Imagina. Obrigada, professora. Eu estou gostando muito de ter aula com a senhora. Eu não conhecia a senhora, mas eu estou gostando muito de ter aula. Que bom, muito obrigada pelo feedback. Feliz. Boa noite. Boa noite. Eu acho que assim, a gente está aí, hoje a gente passou de 1 hora de aula, para mim não tem problema nenhum passar. Quando a aula caminha de uma forma que eu vejo que as pessoas estão ficando e a gente está caminhando e vejo que vocês estão questionando, a gente pode ir bastante, né? Mas a gente também respeita aqueles que, de repente, precisam sair ou têm os seus compromissos, têm os seus processos aí. Atividade da semana, eu vou colocar lá no Que Mágico, que é aquela atividade semanal, vai ser uma coisa bem facinho lá para vocês colocarem, preencherem, e não deixa de fazer. Tem uma dinâmica que a gente não precisa fazer isso agora, que eu não vou trazer isso para a próxima aula, tá? Mas vocês já podem ir pensando. A aula que vem eu reforço isso. Se vocês quiserem já começar a escrever, enfim, é fazer uma carta de despedida, né? Ai, professora, carta de despedida, época de pandemia, eu não quero fazer isso, não. Não. Uma carta de despedida, de repente você está indo para o exterior, você está indo viajar, você está saindo de um emprego, você está saindo da faculdade, terminando a faculdade, deixando uma carta de despedida para os seus colegas de trabalho, né? Ou para os colegas de sala de aula. Então, não vamos pensar, né? Quando a gente fala carta de despedida, todo mundo fala, ai, credo, né? Ainda mais na época que a gente está vivenciando, enfim, mas não. Então, pensa em alguma coisa, né, de vocês, nessa carta de despedida. A próxima semana eu vou passar um pouco mais de detalhes sobre isso, e aí a gente deixa isso para uma próxima, não precisamos fazer essa dinâmica na próxima aula, tá? Mas eu gostaria que vocês já fossem aí pensando numa carta, de como que vocês fariam, tal, para vocês nesse primeiro momento, né? Depois eu vou informar o que vocês vão fazer com essas cartas. Na verdade, vocês vão mandar para mim, é claro que vocês vão mandar por e-mail, eu vou saber de quem é, mas eu vou copiar o texto, jogar para o Word, e depois eu não vou saber mais de quem que é aquela carta, né? Eu não vou considerar nomes, né? Só vai saber realmente quem escreveu, e a gente vai trazer para a sala, e eu não vou colocar nome de ninguém. Mas aí eu passo isso nas próximas aulas, tá? Achei muito bacana a participação de vocês hoje. Muito obrigado pela participação aí, quem realmente colocou aí, né, para fazer. Eu acho que assim a gente consegue aprender mais. Acho que a gente não fica só eu falando conteúdo. Vamos tentar fazer dessa forma nas próximas aulas. A gente passa um pouco de conteúdo, teoria, e depois a gente passa um pouco dessas coisas. E aí vocês também vão aprendendo a fazer todo esse processo de seleção também, de identificar, de perceber. E a Gabriele, pelo visto, vai ser minha ponta firme aí, porque ela gosta, ela entra nesse clima, né, e ela tem essa percepção e está exercitando isso, é muito legal aí a participação de vocês, tá bom? Então, fiquem com Obrigada, Deus. Obrigada, pelo comentário. Tá, fiquem com Deus, um bom final de semana para vocês, bom final de semana, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite, professora. Bom, boa noite. Pessoal, professora, vai ter atividade essa semana, então? A atividade vai ter uma pergunta que é atividade semanal, para que a gente possa trazer para a aula, igual a gente fez agora da dinâmica, para a semana que vem eu não estou dando nada, a gente vai fazer depois. Tá bom, então. Tá bom? Obrigado, viu? Beijo. Tchau.